noite a todos. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Ainda em tempos de pandemia, distanciamento social, isolamento social, quarentena. E conforme anunciado, prometido, estamos mais uma live aqui hoje para falar sobre o tema noções de ergonomia aplicada ao mundo esportivo. É o nosso tema de hoje. Mais uma vez aqui trazendo uma apresentação. Meu nome é Manuel Trajano, eu sou engenheiro civil, especialização em segurança do trabalho, pós-graduação em guerra natural e sou pós-graduando em gestão esportiva pela nobre instituição Faculdade 2 de Julho, coordenada pelo professor Wilson Manuel. Estamos na turma 5, em fase de TCC. E o objetivo, agregar valor, é trazer mais uma vez aqui a nossa segunda live de segurança ligada ao esporte. Vamos falar sobre assuntos ligados a esse mundo, talvez até desconhecido para muita gente, ou até objeto de discriminação, às vezes, por que não dizer, porque acham que a segurança do trabalho e saúde do trabalho é focado apenas em ambiente industrial, ou no máximo construção civil, ou, na pior das hipóteses, serviços, e ainda assim serviços complexos. Não. A saúde e segurança do trabalho está presente em todas as áreas onde há atividade trabalhista, profissional, e isso inclui, sim, o esporte. E conversando com meus consultores de plantão, aqui vai um abraço para meu amigo Atilano Moreira, especialista em mídia social, desempenho, CBF Academy. Também tive a honra de ser seu aluno. Vê como é que o mundo dá voltas. Fui o seu professor no Senai, de outro curso, e hoje a gente se encontrou aí, hoje somos parceiros. Se é que posso já chamar assim. Bem, para falar um pouquinho de ergonomia no mundo esportivo, essa proposta que nós trazemos também quebra um pouco o paradigma. Porque para falar de ergonomia, essa palavra é tão desconhecida ainda por muita gente, né? E antes que eu me esqueça, fazer uma leve ênfase aqui nessa live. Não tenho nenhuma pretensão de aprofundar no assunto, não tenho nenhuma profundidade, será objetivo aqui pela plataforma, sem slides. Vou dar uns bizu aqui, como a gente fala, né? Algumas dicas aqui, vou jogar algumas imagens bem rápido. Mas a live tem a proposta de provocar. A provocação é de trazer o assunto para o debate, trazer o assunto para jogar uma sementinha nesse terreno fértil, mas que é coberto por uma manta de desconhecimento, que não sabe que ali pode gerar potenciais profissionais nas várias áreas da prevenção desse acidente e doença do trabalho. Como a gente falou na live anterior, médicos do trabalho, engenheiros de segurança, enfermeiros do trabalho, abrir caminho para esses profissionais, nível técnico, técnico de segurança, técnico de enfermagem, e outros que não estão no famoso SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme a NR4, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí a gente recapitula, foi criado na portaria 6.514/77, 78, com base na 3.214, Lei Federal de 77. E aí trazemos assim, não temos o objetivo de substituir aqui a fala de profissionais especializados que vamos falar adiante, chamado ergonomistas. Eu, modéstia à parte, pelos meus 20 anos de expertise nessa área, que eu permeei na área de industrial, gás e óleo, oil and gas, parte de ensino técnico superior, pós-graduação, Senai, ambientes de multinacional, dessa indústria, do petróleo e gás também. Isso me permeou conviver e ter autoridade, sim, por expertise e convivência e ensino de ergonomia básica. E é o básico que a gente vai passar aqui hoje, atrelando ao esporte. Mas de onde vem a palavra ergonomia? A ergonomia é a junção de duas palavras. Ergo, que significa trabalho, e nomos, que tem a ver com a parte física. Lembra de anatomia,
biotipo, corpo humano. Essa relação entre trabalho e corpo humano é que se caracteriza e define a ergonomia. O termo ergonomia é derivado de uma palavra ergos, eu fiz uma pesca aqui para a gente facilitar, e trabalha dentro da trilha de um sentido duplo que relacionava um trabalho associado a nomos, de sofrimento, sem nenhuma criatividade, que designava o trabalho para a arte da criação. Aí você pensa assim, trabalho associa a motivação, a desgaste, a sofrimento? Sim, há uma... O trabalho dignifica o homem, você disse, Max Weber. Sim, e ele trouxe essa reflexão porque a mente ocupada, o corpo sã, a mente sã, se mantém ativo. Mas a ergonomia, dentro da relação física e mental do trabalho, com o corpo humano, respeitando suas limitações, suas virtudes, suas qualidades e particularidades. O que serve para um não serve para outro. A ergonomia, durante muito tempo, foi associada a uma postura numa cadeira, numa mesa, sentar correto, sentar errado. A ergonomia não é só isso. A ergonomia também é mente, é prestar atenção, é cognição. A gente vai desenrolar daqui a pouco isso aí. E isso se aplica perfeitamente ao ambiente esportivo dos atletas que treinam exaustivamente, que repetem isso tantas horas por dia, durante dias, meses e anos, ao longo de sua vida profissional. Geralmente curta, porque pega o máximo deles, muitas vezes na juventude, na melhor forma que a fisiologia pode lhes oferecer. E o que a gente quer que os atletas tenham? Uma qualidade de vida durante e pós-profissionalismo, sem sequelas, sem danos, nem físicos nem mentais. Para falar de ergonomia, a gente lembra ainda que é uma ciência que estuda a adaptação do posto de trabalho ao homem, bem como uma forma das ferramentas de acordo com a sua função. Isso aqui no ambiente de trabalho, ambiente industrial, você tem as relações de um escritório, um banquinho para sentar, um campo visual, um campo de ruído, um campo de sensoriais que ele está exposto. Palavra-chave, exposição. Das diversas formas de trabalho humano. Motorista de ônibus, um cobrador, um conferencista, um caixa de banco, que são as áreas mais críticas, entre outras. E no esporte, cada esporte tem suas peculiaridades. E de onde vem a ergonomia na história? A medicina tem um pai, Hipócrates. A ergonomia também tem seu pai, outro médico, Ramazzini, que por volta do ano de 1700, ele viveu entre 1633 e 1714, Bernardino Ramazzini, um médico italiano, foi o pai da ergonomia como ela é conhecida hoje. E o que ele fez? Ele divulgou sua obra clássica, De Morbis Articum, Diatriba, que traduzindo para o português são as doenças dos trabalhadores. Não basta conhecer a ergonomia, não basta saber que ela existe, não basta saber sua importância. Temos que aplicar para regulamentar, para fazer existir com base na lei. A segurança do trabalho, eu costumo sempre dizer que é filha do direito do trabalho. O que isso significa? Eu preciso de uma legislação para fazer acontecer. Claro, a gente tem que ir pelo método do convencimento, da educação, das boas práticas, das ferramentas normativas, mas se não cumprir, para evitar complicações para efeito de saúde pública, eu preciso ter uma lei. E essa lei se chama as normas regulamentadoras. Lembra que a gente falou na live passada de 37? Pois é, a 17 trabalha com ergonomia. A NR17 trata de ergonomia. E dentro de seus aspectos mais importantes, ela se preocupa com o ambiente que está exposto. Basicamente, umidade, ventilação do vento, velocidade do vento, não pode ser mais do que 0,75 metros por segundo, a temperatura ambiente tem que estar entre 20 e 23 graus, a umidade do ar não pode ser abaixo de 40%, aí aquela briga de ar-condicionado do ambiente, né? É um exemplo. A
Anvisa já trabalha com variação de 21 a 27 graus, mas trazendo para o mundo real aqui prático, a gente vai simplificar. E a nossa simplificação é essa, tem uma base legal, entre outras diretrizes, legislações que podem haver nos estados e municípios, mas vamos padronizar no Brasil. Isso tudo faz parte de um eixo maior da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que dá soberania, claro, respeita a soberania de cada país, ter a sua legislação própria, outros nenhuma, para adequar a NR17. Então, basicamente isso aqui. Nos locais de trabalho, onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento, análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições. Isso aqui no ambiente, claro, administrativo, de escritório, de convivência, de aglomeração de pessoas. O nível de ruído está atrelado ao registro no Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, os aparelhos têm que estar calibrados. Os índices de temperatura pode variar entre 20 e 23 graus Celsius. Aí é o que eu falei, velocidade do ar, umidade relativa. E o que é que vamos destacar da importância da NR17? A NR17, ela tem como foco principal a organização do trabalho, que para efeito da STNR deve levar em consideração, no mínimo, alguns aspectos. O que é a organização do trabalho? É como você se planeja, se organiza, você se estrutura para evitar doença, acidente e desgaste. No ambiente industrial, só para fazer uma correlação, a gente tem os chamados aspectos de norma de produção, que são os procedimentos, as guias, as diretrizes. É um padrão estabelecido. O modo operatório de como é feito. No esporte, é como o esporte é executado, como é feito o saque no vôlei, como é feito a corrida, como é que o atleta pisa no chão. Tudo isso interfere no corpo dele e na mente. A exigência de tempo, expectativa por resultados, isso tem muito na área de produção, né? Ambiente industrial, telemarketing. No esporte, tem muita preocupação com resultados, bater recordes, estabelecer limites, superação. Isso mexe com a cabeça do atleta. Por isso que no grupo multidisciplinar eu tenho que prever psicólogos, tenho que prover os psicólogos, às vezes psiquiatras, se for o caso, nutricionistas, um grupo de várias áreas. A determinação do conteúdo de tempo, o ritmo de trabalho. Olha como já estamos casando aqui muitas coisas que tem na indústria, na construção, nos serviços, época de festas, feriados, Natal, trabalhos temporários a todo vapor, e no esporte também. O ritmo do trabalho interfere, o corpo suporta, quanto ele suporta, quanto eu vou precisar de pausas, os descansos, o conteúdo das tarefas. Isso se aplica também ao esporte. Aqui uma figurinha que eu trouxe, que é muito importante, vocês vão achar legal. A NR17 traz a perspectiva, em termos práticos, da PGL, Programa de Ginástica Laboral. Boa noite, bem-vinda, Sherazade. A prática da ginástica laboral, que são ferramentas preventivas. Quem nunca apertou a mãozinha, quem nunca esticou o braço, quem nunca brincou com a bolinha, quem nunca fez exercícios nos tendões para poder relaxar, quem nunca subiu, fingiu que estava subindo e descendo a escada, ou alongando a panturrilha, ou alongando os membros para esticar e relaxar, a famosa espreguiçadeira. Isso tudo está previsto como boa prática, não é uma imposição da NR, mas é uma boa prática, o acompanhamento e gerenciamento da prevenção. Programa de ginástica laboral. Isso é uma ação geralmente preventiva adotada pelo educador físico, que é o profissional de educação física que atua nisso aí, que atua na prevenção para evitar doenças. Claro que isso aí tem que ser supervisionado por um profissional da área, não é o ergonomista, não é o engenheiro, não é o técnico, mas é importante ter na sua equipe um educador físico, ou de acordo com a área, se não tiver na diretriz daquele conselho, para não ter sombreamento de áreas e atividades, que a gente chama interferência de uma área em outra. Pode ser um massoterapeuta, pode ser um fisioterapeuta preventivo, um fisioterapeuta de forma corretiva ou reabilitativa.
Os profissionais de ergonomia podem ser de nível médio e pós-graduação. Nível médio são aqueles técnicos de ergonomia e pós-graduação são os ergonomistas pós-graduados, que geralmente têm uma graduação precedente, geralmente engenharia, ou arquitetura, ou outra que tiver afim, comprovada por expertise, que seja público-alvo daquele curso. É um curso ainda relativamente caro, porque é uma relação de demanda e procura. Tem poucos mestres, doutores na área para que estão autorizados, habilitados pelo MEC para dar aula, e isso é um empecilho. Mas tem muitos ergonomistas de nível médio. Quando é que eu vou chamar, Trajano, um de nível médio ou um nível superior? Depende do que eu estou tratando, depende da complexidade, depende a base de tudo que a gente falou na live passada. Depende do PPRA, porque agora vai ser o GRO, vai ser o Inventário Geral de Riscos, vai ter toda uma mudança na reestruturação. Para você leigo, para a maioria das pessoas que não tem acesso, não vai mudar muita coisa, é só mudança de nomes. Para a gente vai mudar conceitos, muitas vezes vai mudar formas de trabalhar, forma de preparar programas que a gente já está acostumado. E dentro dessa programação, eles fazem uma chamada análise ergonômica da tarefa. Então, o que é essa análise ergonômica da tarefa? Eu preciso conhecer o que vai ser feito. Eu preciso conhecer o que vai ser executado. Então, no caso do esporte, eu preciso saber qual é o esporte, qual a extensão dele, quanto eu preciso treinar, quantas horas por dia, quais as pausas, qual é a alimentação que aquela pessoa tem, qual o descanso que ela tem, quais as expectativas, como é o mercado que ela atua, quais os aspectos psicotécnicos envolvidos, porque tudo isso impacta na ergonomia, impacta no que eu vou fazer num trabalho personalizado com aquele atleta. Então, a ergonomia ela é particular de cada trabalhador, de cada profissional, de cada indivíduo. Os tipos de especialização em ergonomia, que a gente chama, a ergonomia atua basicamente nessas áreas aqui. É a chamada ergonomia física, que é uma ergonomia direcionada à parte da anatomia humana, a antropometria, a fisiologia biomecânica da atividade. Isso aí tudo são especificações que ela atua. Ela pode atuar de forma cognitiva, que se refere aos processos mentais, tais como percepção, memória, raciocínio. Quem está assistindo a idade esportiva já deve estar pensando no meu esporte, no tênis é assim, no basquete, no futebol, no vôlei. Eu tenho percepções específicas, vai ser um tratamento preventivo, corretivo e acompanhamento, monitoramento específico daquela área, daquele esporte, com a sua realidade. Então, o remo é de um jeito, o tênis é do outro, a Fórmula 1 tem suas peculiaridades, como é que os atletas relaxam, quais são os períodos naquele mercado altamente competitivo. Para não falar a parte milionária de patrocínio, mas é de alto risco. Quem faz, pratica, é apaixonado pelo que faz, vive o risco ao extremo, a 300 km por hora em cada volta, em média. Então, tudo isso aí, se você perguntar sobre vida e morte com um piloto de Fórmula 1, ele diz que aquela ali é a vida dele. Há algumas áreas ainda de especialização da ergonomia, nós podemos trazer a ergonomia organizacional, que é aquela ligada aos sistemas sociotécnicos, incluindo estruturas organizacionais, políticas e de processo. O que quer dizer isso? É muito importante como a instituição, a agremiação, a empresa se organiza. Como é que ela relaciona os funcionários entre si? Quais os fatores motivadores? O sentido de existir daquele que é apaixonado, faz o que gosta. Tudo isso aí interfere na psicologia e na fisiologia, principalmente, do atleta. E os tipos de ergonomia? Falamos da especialização, mas tem a ergonomia de concepção, a ergonomia de correção e a ergonomia de conscientização. Trazendo isso para a realidade, a concepção é como eu concebo o todo. Onde é que eu estou? O que é que eu vou fazer? Como é que eu sou inserido? Como é que o meu corpo vai reagir a isso? Será que minha mente vai suportar as pressões do dia a dia, dos resultados do desempenho? A ergonomia de correção é aquela que aparece de acordo com a necessidade de ajustes. O que é que acontece muitas vezes quando o ergonomista chega numa empresa, numa instituição, que nunca passou por um processo de avaliação, de análise ergonômica? Geralmente ele vê um caos. Aparentemente está tudo bem, mas a médio e longo prazo vão ter problemas individuais e coletivos no profissional, no trabalhador, no atleta, se ele tiver a oportunidade.
Isso chega a ponto de layout, que é o desenho, a planta, a distribuição dos móveis. Pode parecer besteira, decoração, mas não é. É a forma de circulação, uma forma de respiração. Essa cadeira que você compra para sentar e descansar simplesmente, o banco que você senta, ele é adequado. Se você pegar uma cadeira de escritório, você vai ver que ela tem as beiradas encurvadas. Por quê? Quando você bota o joelho e dobra, ela se adequa ao seu corpo. Não é o ser humano que tem que se adaptar aos móveis e à estrutura. É a estrutura que tem que se adaptar à realidade da prática do ser humano e às condições de entorno. Não posso viver num ambiente que quando eu me levanto eu me bato com o outro. Isso aí está na NR24, que é a Organização do Ambiente de Trabalho. Então eu trouxe uma fotinha aqui, bem ilustrativa, que é a questão da postura. Uma cadeira, o recosto, ou algumas pessoas chamam de encosto, ele se amolda as costas, como é que isso aí interfere, né? A questão da curvatura das pernas, aproximadamente 90 graus, não pode ficar pendurada, porque quando eu encosto a perna no chão, eu forço a circulação. Um movimento diz, ó, chegou, voltou, eu não posso ter acúmulo de líquido nas pernas. Apoio para os braços, apoio para os punhos. Isso aqui eu estou dando um exemplo de um ambiente de escritório, mas cada peculiaridade, cada atleta que pratica o esporte em pé, sentado, em movimento, estático, dinâmico, tudo isso tem que ser avaliado. E tem a ergonomia de conscientização, que é aquela ergonomia que trabalha com a dinâmica da divulgação, uma questão da informação, do conhecimento, como vai ser passado, se vai ser planilha, se vai ser cartaz, se vai ser um treinamento, se vai ser individual, coletivo individual. Chega a ponto de trabalhar com a confidencialidade. Quem está do meu lado está feliz? Por que quem está do meu lado faz a mesma coisa que eu faço e ganha muito mais? A ergonomia mexe com a cabeça também, com a psicologia. Então tem várias transversais que a ergonomia atua. E os tipos de riscos ligados à ergonomia. A ergonomia está dentro de uma estrutura que a gente chama de tipificação dos riscos, que está ligado aos agentes de riscos. Riscos de acidentes, riscos físicos, ergonômicos, biológicos, isso aqui como todo no PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que agora vai ser o GRO e o Inventário Geral de Riscos, a NR1, que vai padronizar, unificar esses programas. E a ergonomia mexe com uma dessas partes, às vezes associada com outras delas. Então, você falar de riscos ergonômicos, que geralmente tem a bolinha amarela, essa questão da bolinha, para quem está familiarizado, já viu algum painel na rua, numa empresa, é o painel de mapa de riscos. O vermelho, ligado à química, riscos químicos, o biológico, o marrom, a parte de acidentes e os físicos, o verde e o azul. São gerenciamentos que você faz para cada trabalhador que atua na empresa, no caso da gente aqui, os atletas. Então, os riscos ergonômicos, qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto, afetando sua saúde. Alguns tipos de riscos ergonômicos, aí você vai fazer uma associação com o esporte. Olha essa cena aqui, que interessante. Fazendo atividade e pode ser um celular para os dias de hoje, mas na época era telefone sem fio. Você apoiar na região ali do ouvido, que tem pequenos ossos, né, como o martelo, menor músculo do corpo, menor osso do corpo, desculpe, ao contrário do fêmur, que é o maior, que está na perna. E a questão dos tímpanos, do tubo auditivo, podem ser prejudicados com esse movimento concentrado. Carregar caixa, você podia levar um halterofilismo, carregamento, arremesso de peso. Então a postura tem que ser treinada. Quantas vezes um atleta de arremesso de peso nas Olimpíadas, ele treina por dia durante dias, meses, anos? Está sendo acompanhado para evitar um problema de coluna, mesmo que ele seja tão jovem, mas quando ele tiver 40, 50 anos, que é o que a gente imagina, a gente projeta, ele não ter sequelas. Isso está sendo investigado. O movimento de pegar em uma ferramenta, ou eu pego na raquete de tênis, ou como eu pego, essa raquete é amoldada ao meu corpo, efeito pinça, como é que eu pego
uma furadeira, como é que eu pego uma pistola de prego, eu posso estar associando com uma raquete de tênis de mesa ou um volante de Fórmula 1. E os tendões, como ficam nessa história? Desculpe se eu estiver correndo, me preocupo muito com o tempo. Então a questão do esforço físico intenso às vezes concentrado também. A exigência da capacidade cognitiva e psicológica, concentração, atenção, foco, levantamento de transporte manual de peso, controle rígido de produtividade, a pressão, a supervisão, a coordenação em cima, cobrança por resultados. Por isso que é importante não ter chefe, nem mão de ferro, e ter líderes que sabem entender o ser humano como um conjunto. A importância da imposição de ritmos excessivos, cuidado, claro que o esporte trabalha com limite, mas esse limite tem que ver como ele é pausado, intercalado. O trabalho noturno, claro, trazendo para a realidade do esporte, você tem jogos à noite, você tem jogos de dia, você tem jogos de 11 horas da manhã. E o corpo? O corpo não responde como você quer para um simples calendário. O corpo tem o seu metabolismo, o chamado ciclo circadiano, tem interferência no sono, estado de latência, que outras áreas aí, como a neurobiologia, a neurociência, pode explicar melhor. As jornadas prolongadas, aí entra os treinos, as repetições, monotonia e repetitividade. Quando a ergonomia está em falta, o que acontece quando a ergonomia está em falta? Mesmo por menor que seja, mais simples que seja. Quando a relação entre os entes requisitos físicos no trabalho, a capacidade física, não estão ajustadas, você pode ter distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, que podem ocorrer levando em dias perdidos para o trabalho. Então, olha, lembra daquele atleta que foi contratado, que foi a grande esperança, mas já veio com sequelas no corpo de alguma lesão anterior. Fez o contrato, uma temporada, mas ele só jogou 3 meses e ficou 4 afastado. Jogou 6 e ficou 1 ano afastado. Custo-benefício, eu contratei o atleta por produtividade. Então isso é o que a gente chama de dias perdidos. Essa relação de dias perdidos que a gente fala de saúde e segurança do trabalho é o quanto ele está afastado. Afastado inclusive dos treinos. Ah, mas ele não pode treinar, mas tem todo um retorno gradativo, que ele vai estar se encontrando acompanhado pelo médico do trabalho, acompanhado por um médico fisiologista, pelo pessoal específico da sua área. E aí tem a preparação do retorno. Sofreu uma fratura, sofreu um rompimento do ligamento, não pode nem pisar no chão. Ah, mas já pode, volta para o trabalho dele, vai fazer o treinamento. E o ritmo de jogo? Jogo é jogo, treino é treino. Não é assim para cada esporte? Então isso é contabilizado para a empresa, como os casos de lesão ou doença ocupacional. Na área convencional do trabalho, a gente trabalha isso aí com a chamada taxa de frequência, taxa de gravidade, que são indicadores que mostram o quanto aquela empresa ou instituição ela é segura ou insegura comparadas com outras de mesma atividade. No caso do esporte, comparar futebol com futebol, vôlei com vôlei, basquete com basquete. E os gêneros, masculino com masculino, feminino com feminino e assim sucessivamente. Para realizar uma postura ou um movimento, diversos conjuntos de músculos, ligamentos e articulações são acionadas por vezes em modo simultâneo. Então a gente é constituído basicamente de ossos, músculos, tendões, ligamentos, cartilagens, sangue, tecidos. Toda essa estrutura tem que funcionar em harmonia. E para isso eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Cara macaco no seu galho, xoxo, e por aí vai. Então isso aí, cada área é multidisciplinar, e aí entra muita ergonomia. Mas Trajano, você é engenheiro de segurança. Por que você está falando de ergonomia e você é engenheiro de segurança? Porque a engenharia entra na questão da gestão, entra a questão do cenário, entra a questão dos trabalhos de treinamento, na questão de captação de profissionais também, multidisciplinares. A engenharia de segurança, em essência, é uma área gestora. Gestão de SMS, gestão de QSMS, que é qualidade e segurança no ambiente de saúde. E ergonomia, se faz muito essa pergunta, ela é segurança ou é saúde? Ela é os dois. E ela ainda se preocupa com o meio ambiente. Porque o meio ambiente não é só fauna, flora. É o encontro, a conexão entre o homem, trabalhador, e o ambiente com o entorno. Inclusive o ambiente laboral. Então a engenharia de segurança, ela está aqui, não está aqui de penetra não. Ela entra como
contextualizadora desse processo. Os posturas e movimentos inadequados podem trazer lesões que podem ter componentes hereditários, predisposições congênitas e, por que não dizer, adquiridas de acordo com as péssimas condições do ambiente de trabalho e treino. Quem nunca viu aquele jogador, aquele atleta que deixou de treinar aqui no Brasil e foi para a pista de atletismo ou a piscina lá no Japão, nos Estados Unidos, porque tem maiores condições, aqui o risco dele para tramar do Brasil, mas ele tinha risco de lesão grave no pisar, no nadar, ou ganhava pouco, não tinha patrocínio. Todo esse contexto é importante e a gente tem que levar em consideração. Então, pode concluir então que os movimentos provocam tensões mecânicas, aí entra a biomecânica, que é a parte da vida biológica, e do movimento, que entra a física. E aí tem todo um gasto energético que leva a esse contexto dos músculos, coração e os pulmões. Para quem não sabe, vale lembrar, oxigênio é energia. E esse equilíbrio que tem de oxigênio a 21%, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases, não é à toa na natureza. Isso tem uma resposta do próprio organismo, do ritmo cardíaco e do ritmo respiratório. A hemoglobina, que tem capacidade de transportar o oxigênio para as células através do sangue. E o nosso sistema de defesa, na nossa imunologia. Daí entra ciências como a biomecânica, a fisiologia e a antropometria. A questão da postura, que também está no esporte, são comuns e deve se observar. Trabalho sentado, trabalho em pé, postura das mãos e dos braços. Se deve trabalhar em projetos e considerar cadeiras especiais, espaço para pernas, altura da superfície, apoio para os pés, inclinação da superfície de trabalho, mudança de postura, alternâncias, projetos de seleção de ferramentas e equipamentos. Organização do trabalho, a questão da postura, a questão da relação com a ferramenta, o meu equipamento que eu vou usar naquele esporte, a repetição que eu vou fazer. Faço por prazer, faço porque gosto, eu amo aquilo que eu faço, eu ganho para isso. Mas tem que continuar tendo o prazer e o bem-estar. Tem que ter a alegria, tem que ter a felicidade. E tem que ter um staff competente, habilitado e qualificado para poder dar esse suporte. Então a ergonomia ela tem um papel muito dessa relação trabalhador, atleta profissional, com o seu corpo. As posturas críticas, evitar flexão de coluna. Mas o atleta precisa daquele movimento. Ele treina, repete várias vezes por dias e horas. Tem que estar acompanhando, tem que estar monitorando. Não é à toa que temos um grande número de nossos ídolos aí que estão muitas vezes suturados, cheios de costura, remendas. Porque o corpo já disse, opa, não tem precisa de pausa, mas ele precisa fazer aquilo, a carreira dele é curta, ele precisa encerrar aquilo ali rápido, ele está no auge ali aos 15, 18, depende do esporte, 20 anos de idade, 25, 30 está ficando velho já, 35, 40. Isso tem que ser acompanhado. Então isso leva à flexão forçada de pescoço, a rotação de coluna, o desvio de coluna, abdução de ombro, desvio de punho, flexão de ombro, entre outros. Aqui podemos fazer associação com alguns esportes, como eu já falei mais cedo, o efeito pinça. Como eu pego na bolinha, como eu faço um movimento concentrado que eu quero, abdução de polegar, ou a pinça pulpar do dedinho, do pé, da mão. Temos ligamentos, temos articulações, temos... Quem nunca quis instalar o dedo na mão? Alguém aqui já fez assim na mão e fez troque. Mas tem gente que adora fazer isso. Não façam isso. Quem faz esse troque são bolinhas, gotículas que estouram, feitas de um arzinho, que quando você aperta, dá aquele estalo. Troque. Tem gente que pensa que é osso batendo no osso. Não é. Isso aí não é feito. Isso é uma coisa que o corpo tem muitas vezes para nos proteger. Nosso cotovelo, eu já tive até derrame articular aqui do joelho, do cotovelo uma vez que eu tomei uma queda, e ele funciona como uma borrachinha amortecedora. Fiquei com antipóia, mobilizei, eu estava chegando no trabalho, estava com pressa, foi um acidente de trajeto, mas pouca coisa. Fiquei com antipóia, mobilizei meu braço, e fez um inchaço e o próprio organismo absorveu. A questão dos movimentos,
Aí aqui, claro, não vai se aplicar o esporte diretamente, porque cada esporte tem sua peculiaridade, mas no ambiente trabalhista normal, uma atividade de escritório, por exemplo, tem limite de peso recomendável. Cada situação é uma situação, aí tem que ter um profissional para supervisionar. Constante de 23 quilos, distância horizontal, a postura do cidadão a carregar. Claro que alguém vai dizer assim, poxa, mas isso aqui não se aplica ao esporte, que tem movimentos de transversal, longitudinal, inclinado. Eu estou falando um padrão que se tem respeitando a postura e a pessoa na forma erecta. A distância para o pé, o passo, tudo isso é investigado pela ergonomia no ambiente do dia a dia. A altura da carga, a assimetria. Imagine eu trabalhar todo o troncho, com a cabeça muito para frente e a coluna toda. A coluna tem que se manter na posição dela. A coluna é o que nos sustenta. Recentemente eu li numa obra aqui do Dr. Baracate, que é um médico naturalista, especialista em alimentação, fisiologia, e Muhammad Baracate, que falava da importância da alimentação. E eu li um outro sobre o abdômen. Como é que o abdômen nosso é importante na estrutura do nosso corpo, junto com a coluna. A qualidade da pega, de como eu consigo captar, o empurrar, o puxar, menor que 200 newtons. Para quem não está familiarizado com 200 newtons, é aproximadamente 20 quilos. Se você considerar a gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e ter a decomposição. Algumas situações aqui no dia a dia de trabalho, como é que empurra, puxa, carrega. A maioria das pessoas não tem postura nenhuma. Como é que eu me abaixo de cócoras? Como é que eu me adapto ao trabalho? Se às vezes ele não me dá condições, como é que eu puxo uma carga içada que pode girar para cima de mim? Aí sendo os trabalhadores, as pessoas manipulando o teclado. E aqui eu chego na famosa Larry Dort. Para falar de Larry Dort, é importante fazer uma distinção. A LER quer dizer lesão por esforço repetitivo. A DORT, doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Vamos por partes, que nem Jack, ou humor negro. O LER, a LER, que é a lesão por esforço repetitivo, é aquela que se dá pela repetição de movimentos concentrados por esses motivos que eu falei anteriormente, às vezes efeito pinça, alongamento, encurtamento, puxar, levantar, movimento de coluna, que podem levar, por exemplo, no caso da coluna, as vértebras, que são molinhas, que são colchãozinhos entre um e outro, que amortece o impacto entre um osso e outro, que muitas vezes, quando está desgastado, dá aquela dor da chamada hérnia de disco. Esse disco é o que nos protege contra os abusos. Tem gente que tem isso, a forma hereditária, congênita, adquirida, tem tendência a ter problemas de coluna. Mas isso aí é papo para outro dia, mais aprofundar. E a DORT é a LER aplicada ao trabalho. Então, eu posso dizer que toda DORT é uma LER em essência, mas nem toda LER é uma DORT. O que quer dizer isso? Eu posso ter meninos jogando videogame, horas por dia, e tem doenças nos tendões. Doença do touch, epicondilite, comentei na live passada. Doença de tendinite, etantite, bursite no ombro. Otite, inflamação do ouvido, por causa do ruído, o som permanente, fixo. E nem toda LER é uma DORT. E toda DORT é uma LER, porque ela é a repetição das atividades. No caso dos treinamentos, das repetições, a carga horária, tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente pode fazer uma analogia aqui com as áreas críticas do mercado formal, conhecido, tradicional. Caixas, laboratório, conferencistas, chamados check-out, etc. Atendentes de telemarketing em bancos, dentistas, postura do dentista com movimento concentrado, montagem de peças automotivas e área de calçados, entre outras. Mas essas são as áreas mais críticas da saúde e segurança do trabalho, que geralmente levam sequelas e muitas vezes até processos trabalhistas de profissionais junto às empresas. Não podemos esquecer da cognição. Mas antes de falar da cognição, vamos lembrar aqui de um clássico que eu recomendo ver, Tempos Modernos, com Charlie Chaplin.
que é uma crítica inteligentíssima à exploração, dos abusos, na época da Revolução Industrial, em que se trabalhava muitas vezes 12, 14 horas por dia. Em alguns lugares do mundo ainda tem essa exploração, ainda tem esses abusos, inclusive beirando a escravidão com salários medíocres ou trocando salários por dívidas. Existe, e é uma das bandeiras da OIT combater o trabalho infantil, o trabalho escravo no mundo, principalmente os países mais pobres. E não se engane não, no Brasil tem trabalho escravo sim, em lugares longínquos, e dá trabalho ao Ministério do Trabalho e Emprego, que agora é a Secretaria Especial do Trabalho, aos fiscais, aos auditores fiscais, que tem poucos, de verdade. É verdade, isso é uma questão de anos, que precisa ser recuperada, mas é uma questão de governo, não é uma questão de Estado, de investir mais nisso. E outras áreas também que são carentes. Mas voltando aqui para a ergonomia também passa pelo crivo do foco, da concentração, o estresse, a busca por resultados, e no esporte tem muito isso também, que leva a uma questão de ergonomia, de cognição, que é preciso fazer um investimento melhor nessa área, porque mexe com a psicologia. Então é necessário entender o corpo, de que somos feitos, somos de músculos, tendões, ligamentos, ossos, água, células, muita carne, menos carne, gordura, lipídios. Esse contexto precisa ser respeitado. Cada pessoa é única, cada pessoa tem sua natureza e ela tem que ser avaliada individualmente. Claro, com padrões da ciência, por amostragem, estatística, tendências, análise de desempenho individuais, mas isso gera muitas vezes efeitos psicofisiológicos no corpo, psicológicos e fisiológicos. Isso pode afetar o sono, pode afetar a urina, pode afetar fezes, o ritmo, a sonolência, porque o corpo, no seu ciclo circadiano, trocar o dia pela noite, a noite pelo dia, que nem um vigia que trabalha. Mas o cara vigia está acostumado. Ele se acostuma, fato. Mas o corpo dele não necessariamente acompanha aquilo ali no ritmo que se quer. E as sequelas podem vir ao longo da vida. O ideal seria que todo mundo trabalhasse de dia e descansasse à noite. Mas a gente sabe que não é bem assim. A própria globalização, a competitividade do mundo faz com que a gente se adapte. Mas isso justifica, em parte ou em todo, depende da área, por muitas doenças no mundo, por muitas mortes no mundo, por muitos infartos, paradas cardíacas, muitas fobias, que engrossam hoje a estatística do INSS no Brasil. As 3 principais causas de afastamento são mentais: surtos, síndrome de pânico, depressão, fobias. Há 20, 30 anos atrás era mutilação, era cortes, era fraturas, eram coisas do corpo físicas que inabilitavam a continuidade, ou seja, aposentado por invalidez. No caso do esporte, o foco é a cabeça do atleta, a mente dele está preparada para ser resiliente, resistir. Isso passa pela ergonomia também, em apoio, em ancorada com as outras áreas. Então, os movimentos específicos, concentrados e partes corporais levam muitas vezes por predisposição hereditária, efeitos congênitos, o ambiente de trabalho, foi falado aqui, o treino, a cognição. Essa relação com equipamentos e ferramentas esportivas, se é personalizada, se é ergonomicamente apropriada. Você pega numa raquete de tênis, você pega numa bola, como é que ela se adapta à sua mão, a luva do goleiro, a calça do goleiro quando ele usa, o calçado que ele usa para pisar, o pisante dele, né, como o pessoal fala, para correr. Tudo isso tem que ser levado em consideração. É muito mais do que um marketing esportivo puro e simples. E aí eu tenho certeza que as grandes empresas do mercado, que você sabe quais são, não posso falar aqui, não estou recebendo para isso, e mesmo que tivesse a questão de falar científica e tecnicamente, elas estudam o desempenho, com certeza, as grandes, as potentes, elas estudam resultados,
elas estudam o que se espera, elas estão abertas a seus ídolos, os que recebem mais aí, os mais patrocinados, a dar um retorno. E isso também influencia aos demais e a melhoria do esporte como um todo, ergonomicamente falando. Há pouco tempo atrás saiu uma matéria, pouco tempo que eu falo, geralmente 1 ano. Para quem tem 20 na área, 1 ano é pouco, né? 2 anos até saiu uma matéria num programa da Globo matinal, dominical, que estava falando sobre a questão do cuspe do atleta. Que muita gente acha nojento, o cara cospe no gramado, a FIFA agora com o novo protocolo do corona está proibindo cuspir em campo. Só que não é fácil assim. Tem um estudo por trás disso, depois vocês podem ir lá no YouTube. Pode falar o nome aqui. Foi uma matéria do Esporte Espetacular. Vocês podem procurar no YouTube aí a questão do cuspe. Porque há uma produção de líquido que não tem uma cuspideira igual do dentista que você parar e sair cuspindo. O campo acaba sendo o alvo. Eu só tenho pena de quem cai no campo e depois bate a cara naquele cuspe, né? Que nojento, alguém vai dizer. Mas é resultado de uma fisiologia. O grito do Guga quando batia na raquete, na bola, movimentava a raquete na bola, aquilo ali é uma forma também ergonômica e psicológica de dar uma ênfase e uma maior raça ao movimento. Nem todos os tenistas dão aquele grito, nem todos os atletas de futebol cospem. Uns cospem mais discreto, outro um beijinho misturado com cuspe. Outros até devem babar, já vi atleta babando e limpando, passando a camisa do clube. É nojo, né? Vamos lá. A questão da Fórmula 1, ficar sentado para dar 30, 40 voltas durante 1h30, 2 horas, depende do circuito. Olha o corpo ali. Nos treinos, no ritmo concentrado, no movimento do volante, aquele espacinho apertado. Tudo isso influencia, tem relação com o corpo. Para isso, eles têm que fazer treinos em hidromassagem, com relaxamento, massoterapia. Não pode falar massagem, porque é sentido pejorativo, muita gente leva para outro caminho vulgar, né? Mas massoterapia. O tênis, o movimento do tórax, a questão do remo também, que mexe muito com o tórax, o movimento de explosão, a questão do ritmo, a questão da repetição, tudo isso está levado em consideração. Eu fui um exemplo que uma vez eu estava fazendo um simples exame de ecocardiograma preventivo, um tempo atrás, uns 20, 25 anos, e durante o resultado, o cardiologista disse assim, você tem restrição, não pode praticar, você não tem nada, você está bem, viu? Tem um coração bom. Mas não recomendo você praticar tênis, nem remo. Eu falei, eu jogo futebol de salão, eu nado. Esses dois aí eu nunca me imaginei fazendo. Imagine, eu recebi. E se todo mundo tivesse a oportunidade de fazer um exame preventivo desse? E espero que as pessoas façam isso até no SUS, porque às vezes pode descartar possibilidades que seria bom para a saúde delas. Preventiva. Eu nem sonhava, nem praticava aquele esporte. Mas porque a posição do coração, assim, assada em relação às costelas, a posição aqui do peitoral pode trazer danos. Beleza. Que bom se todo brasileiro tivesse chance de fazer preventiva desde pequeno. Tivesse esse hábito de 6 meses, um anual, fazer um examezinho legal. Mas isso tem que ser aprofundado a nível de esporte. Porque cada esporte tem suas peculiaridades. Então o atletismo, o basquete, o vôlei, o futebol, ele tem as suas peculiaridades. Estamos chegando no final da live. Eu não vou deixar hoje que o Instagram me derrube, brincadeira. A gente pode trazer aqui alguns exemplos de peculiaridade de esporte, né? O basquete, a impulsão das pernas, o movimento dos braços, os ombros flexionados, que pode trazer a inflamação nesses ligamentos ligados, aqui chamado de bursite. O vôlei também, movimento de ombros, explosão no corte, no saque. O futebol tem explosão no chute, no pique. A maratona, comparado com os 100 metros rasos no atletismo, você tem um lado a resistência, de aguentar 2, 3 horas, e o outro de explosão, que é o movimento muscular, que é chamado, por causa dessa descarga, essa contração rápida, que pode levar ao resultado esperado.
Então, cada esporte, suas peculiaridades, os treinos são exaustivamente repetidos naquele curto intervalo da vida de um ser humano que ele dedica de corpo e alma desde pequeno com a potencialidade descoberta e atinge o profissionalismo. Os ergonomistas, demais profissionais do SESMIT, que podem... Ele não, esse casamento ainda não aconteceu. A ergonomia, os ergonomistas não fazem parte do dimensionamento mínimo, de acordo com o CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Não é exclusividade da saúde e segurança, isso é um programa da Receita. Toda atividade tem que ser regulamentada, toda atividade tem que ter um CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupação. E isso trazendo para o ambiente do esporte, a ergonomia não está dentro do SESMIT oficial. Também não estou dizendo aqui que as agremiações esportivas, quem vai dizer se precisa de um SESMIT ou não, para o ambiente dela, administrativo, financeiro, burocrático, não estou nem entrando na questão do atleta, é uma gestão de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Se você precisa, no mínimo, técnico de segurança, ir por filial, por matriz, isso aí é uma gestão que tem que ser analisada. Agora, trazendo para o campo dos atletas, multidisciplinaridade, o ergonomista pode entrar, o técnico pode argumentar na questão estrutural, física do ambiente. E outros, técnico de segurança, fisioterapeuta, nutricionista, massoterapeuta, técnico de enfermagem, educador físico não pode faltar no meio esportivo. E ele tem que ter essas noções atreladas, pelo menos noções, e eles têm muito mais do que noções, que todos que eu conheço são ótimos profissionais, eles têm uma visão de ergonomia, prevenção muito forte, inclusive de reabilitação, mas precisam muitas vezes trabalhar em parceria com outros profissionais, como fisioterapeutas, como nutricionistas, como massoterapeutas, porque a união faz a força, a diversidade faz a força, a multidisciplinaridade faz a força. E aí a gente trabalha em cima da prevenção, da reabilitação e, por que não dizer, a gestão de QSMS. A engenharia de segurança do trabalho, muito mais do que indústria, serviços, construção civil, ela pode atuar na atividade esportiva sim. A ergonomia é um braço forte, ainda pouco novo no Brasil, mas pode ter um campo fértil e potencial para ser explorado. Com ergonomistas de nível médio, pós-graduação, que tem poucos no Brasil ainda. Volto a repetir, é um curso caro, mas é caro porque pouca gente procura. É caro porque precisa de mais profissionais para exercer, atuar e executar. E virar professores de novos profissionais. Então o que falta ao mercado hoje é mais essa contextualização de profissionais que possam atuar. E aí eu chamo de gestão de SMS, de QSMS, que é a qualidade de segurança no ambiente de saúde, que pode ser trazida para o engenheiro de segurança, como o Joe, como eu. Por quê? A gente saindo da questão técnica científica, vamos entender agora como um negócio, uma imagem, um valor agregado. Ergonomia, saúde e segurança do trabalho é investimento. Por que investimento? Porque tem retorno. O retorno é principalmente a vida, é o resultado, é a boa imagem da empresa, é um ambiente sustentável, entre outras coisas. Mas jamais encare como despesa e gasto. Porque despesas e gastos inesperados vão ter se você não tiver uma prevenção multidisciplinar. Desde a recuperação do atleta, ausência de disputas, impactos no contrato, com o patrocinador, e mexe com a cabeça, mexe com a questão neuropsicológica, com o físico do atleta. O que ele faz fora, muitas vezes, às vezes é uma expressão de uma insatisfação de dentro, um mal resolvido de dentro, precisa ser trabalhado. E muitas vezes começa no ambiente de trabalho, começa nas relações interpessoais. E a ergonomia passa por esse equilíbrio também. A nossa live de hoje está chegando ao fim. Gostaria de deixar bem claro o meu profundo agradecimento à atenção de todos, seja no ao vivo, seja no gravado, depois na postagem, ela vai ficar aí. Eu vou levar essa postagem para o YouTube, vou abrir esse braço aqui para outras plataformas. Agradeço mais uma vez o apoio que tem me dado aí da professora Zoraia Assunção, minha orientadora no TCC, a Tilano Moreira, nosso amigo aí, gestor esportivo, especialista em desempenho, e aqueles que estão sempre aqui passando, meus familiares. E vamos trazer outros temas, surpresas de anúncio. E esse espaço, Manuel Trajano, ponto gestão esportiva, é nosso. Não estou aqui para me autopromover, claro que isso é bem-vindo, né, de quebra. Mas o objetivo é contribuir para a sociedade, para um ambiente mais prevencionista,
trabalhista, mais responsável, que nesse meio desse corona e tudo, vai passar, fique em casa, se cuide e vamos em frente, ok? Muito obrigado aí pela atenção, pode passar aqui a qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, deixe sua curtida aí, divulgue e juntos venceremos. Fé em Deus, obrigado Senhor, uma boa noite.